Muitas empresas cometem um erro clássico que é colocar tecnologia antes de preparar os seus processos quando a gente fala em redução de custos. E o que eu quero trazer aqui hoje é falar a respeito de quais são as etapas que você tem que estruturar antes de buscar uma tecnologia como um MES ou um APS, visando a eficiência operacional e, naturalmente, a redução e otimização de custos. Bom, você deve saber que aqui na FFA nós pregamos que para se buscar desempenho a gente tem que passar por três grandes etapas: preparação e treinamento, capacitação ou clarificação para as pessoas do que vai ser feito, processualizar, mexer nos processos, otimizá-los e deixá-los mais organizados, e por fim a gente coloca a tecnologia e tudo isso vai levar a um aumento de desempenho. E qual que é o problema de você pular direto para o uso de uma tecnologia sem os teus processos ou as tuas pessoas estarem preparados para tal? Você vai queimar etapas e muitas vezes vai ter muitos retrabalhos. E como para investir num MES, num APS, o investimento é muito pesado, com certeza você vai perder esse investimento, vai ter um desgaste das pessoas e vai ter que, por vezes, dar um stand-by para poder revisitar os teus processos para aí sim abarcar a tecnologia. Ou, muitas vezes, vai acabar colocando a tecnologia e subutilizando, usando 30, 40, 50% de todo o seu potencial. E, naturalmente, a gente, enquanto empresário, enquanto investidor e executivo, a gente não quer esse tipo de questão dentro da nossa empresa, não é mesmo? Bem, se você ainda não me conhece, meu nome é Cícero Gabriel, eu sou advisor e sócio aqui da Ferreira Filho Associados, e eu venho trazer para você uma simplificação na questão de gestão e redução dos custos, partindo de uma visão mais processual antes da utilização de tecnologias, como eu citei para vocês anteriormente, de MES e APS, na busca da otimização desses custos, ok? Bom, dito isso, por onde a gente deve começar então, se não é implantando diretamente uma tecnologia para se reduzir custos? Vamos falar um pouquinho aqui a respeito de custo padrão ou custo standard. Para você conseguir otimizar custos e ganhar eficiência operacional, a gente tem que ter bases de comparação. Então, eu sugiro que nós, primeiramente, aportemos conhecimento dentro da empresa, trazendo essas bases referenciais, especialmente para a controladoria, de que é um custo padrão, né, um custo standard, métodos de custeio como o custo baseado em atividades, que é o custo ABC, e assim por diante, trazendo esses conhecimentos e aí preparando as nossas áreas de negócio para entender o que são esses custos, e a partir disso, com certeza você vai ter que fazer uso e lançar mão de usos de ficha técnica, tendo a estrutura de produto, roteiro de fabricação, estruturação das taxas horas de cada equipamento, e com isso você então estabelece as tuas bases de comparação. Porque qual que é um erro clássico que é cometido? A gente baixa um decreto, seja da diretoria financeira ou da diretoria operacional, de quero reduzir 10% do custo. Só que a gente muitas vezes não sabe se aquele 10% é muito, é pouco, ou às vezes até impossível. Quando você tem uma base de comparação adequada para entender se teu custo ele é factível ou se a gente tem um espaço para trabalhar, o que acontece? Tendo esse custo padrão, você consegue entender, diante do teu custo real, qual é essa distância. E com base nessa distância, você consegue ter uma estratégia muito mais aderente para conseguir otimizar esses custos e despesas. Por isso que eu comentei anteriormente que se utilizar de tecnologias visando a eficiência operacional, puramente a tecnologia, não vai funcionar a 100%. O ideal é que primeiro você aporte conhecimento para as pessoas, mexa nos teus processos trazendo essas bases comparativas, e aí com base nisso você consegue estabelecer a distância que nós estamos do custo padrão ou custo ideal para o custo real. Fica muito mais claro e muito mais fácil de se trabalhar com base nisso. Dito isso, quais são os percalços que você vai acabar encontrando quando você tenta partir diretamente para a tecnologia? Primeiro ponto, resistência das pessoas. Por não conhecerem a fundo a tecnologia, como ela funciona, e muitas vezes as bases de comparação que nós temos ali, como que a gente vai ser metrificado, medido, as pessoas começam a resistir a essa implantação. Isso pode fazer com que o seu cronograma de implementação ele atrase, gerando muitas vezes um gasto desnecessário e uso de recursos de uma forma errática. Então é bem importante que a gente leve em consideração essa primeira etapa. Segundo, quando a gente não tem o processo bem definido, a gente acaba tendo uma implementação fragmentada.
é aquilo que eu citei anteriormente. Você vai acabar utilizando somente parte de todo o potencial que essa ferramenta muitas vezes podia te proporcionar para fazer com que você consiga melhorar e otimizar os teus custos. Então, são dois pontos importantíssimos para você levar em consideração. É como eu sempre digo, né? Quando você virtualiza ou digitaliza um processo, é garbage in, garbage out. O que isso quer dizer? Lixo entra, lixo sai. Então, o primeiro ponto é prestar atenção em quais são as informações que eu quero e quais eu já possuo, para daí a gente conseguir fazer essa transição e ter um bom output no final, tá? Dito isso também, quando a gente vai fazer a implementação de um APS ou de um MES, não tem como você ter esta implementação se você não tem umas bases sólidas para fazer essa implementação, como já foi citado. Roteiro de fabricação, padrões de produção, taxas horas, tempos de setup, gestão da produtividade OE. Então, se você não tem isso bem consolidado, com certeza você vai ter um aproveitamento muito baixo de tudo que está sendo implementado, ou pior do que isso. Vai implementar correndo, as pessoas vão acabar fazendo muito a toque de caixa essas questões e vai ter uma colocação ali, um preenchimento, um recheio do sistema com informações que são totalmente descasadas com a realidade fabril ou mesmo que contabilizam muitas gorduras, né, muitas concessões dentro dos padrões e assim por diante. Eu já tive várias experiências de implementação de APS na minha carreira aí de quase 25 anos e eu já peguei APS levando mais de 7 anos e chegando ao final à conclusão de que a gente não conseguiria implementar o APS e aí o projeto acabou sendo fechado. Nós estávamos trabalhando num projeto de orçamento base zero, né? E esse projeto de APS correndo paralelamente, e uma das ações do projeto de orçamento base zero foi exatamente fechar o projeto de APS, porque ele já estava há 7 anos, não performava, e aí por fim o projeto foi fechado, porque ninguém conseguia fazer aquela ferramenta funcionar. E por que ela não funcionava? Ela não funcionava porque as bases que deveriam estar sendo consolidadas e preenchidas dentro do sistema não estavam consistentes. A gente precisou fazer todo um retrabalho dessas bases para daí sim subir bases mais robustas e mais confiáveis para dentro do APS. O mesmo acontece com o MES, que é um sistema de gestão fabril principalmente focado em produtividade, dar OPI diretamente para a máquina, enfim. O que vai acontecer? Se você não tem bases de padrões, a gestão da produtividade adequada, você vai ter um gap muito grande quando a OP chega, o tempo de setup, toda hora a área de PPCP ou de PCP simplesmente, ela vai ter que ficar retrabalhando essas OSs porque elas nunca se encaixam, os tempos estão inadequados, o setup está inadequado, e aí você gasta muito mais tempo corrigindo o realizado do que fazendo simulações e projetando cenários. Então é por isso aqui trago nessas simulações, esses exemplos de coisas que já aconteceram, que eu já vivenciei, que podem corroborar com esse ponto que eu estou comentando, que é utilizar a tecnologia antes de rever os processos. Dito tudo isso, o que eu tenho para trazer para você aqui que trabalha numa indústria e quer reduzir, otimizar custos variáveis, principalmente os diretos dentro de uma fábrica? O primeiro ponto que você tem que observar é a estrutura e o roteiro de fabricação que estão dentro da ficha técnica. Então, há de se ter um trabalho muito forte para entender a estrutura de produtos, como ele é composto, quais são os itens que estão ali dentro, né? Toda essa árvore de componentes. Além disso, os roteiros de fabricação, que é por onde o produto passa, as taxas horas de cada equipamento, para que você consiga ter um crédito ali e um entendimento melhor de por onde os custos estão transitando. E feito esse primeiro ponto, a gente fazer a gestão da produtividade. Então, fichas técnicas, né, com roteiro e estrutura, gestão da produtividade, e a partir disso a gente então consegue estabelecer as primeiras bases ali de custo padrão ou custo estándar. Como eu citei, quando você tem esse custo estándar, esse custo padrão bem mapeado, você consegue ter uma base referencial para poder calcular quão distante você está desta base referencial. Isso vai te ajudar demais a entender qual é o tipo de broca que você vai ter que aprofundar para conseguir chegar até o limite da redução de custo, especialmente que a gente está falando aqui de custo variável direto da área industrial, tá? Então isso vai te ajudar demais. Então o primeiro ponto é começar por estas questões que eu citei anteriormente, estabelecendo essas bases para a gente poder comparar. Feito isso, você vai começar a entender e medir o custo real.
E aí a gente consegue comparar o custo padrão, o custo standard, com este custo real. E aí, como eu já citei anteriormente, a gente tem a distância para ser trabalhada. E aí a gente começa a abrir paretos, começa a entender quais são os desvios que estão acontecendo e fica muito mais fácil de você avançar para um cost deployment, né, um desdobramento de custos, implantar metodologias Lean e colocar um A3, um projeto, enfim, para buscar essas reduções, porque você vai ser muito mais assertivo trabalhando primeiramente com as bases referenciais ali, capacitando pessoas, entendendo e redesenhando os teus processos. Neste ponto, você já pode aí sim, depois de fazer essas duas etapas, entrar com tecnologia. Talvez valha muito a pena você entrar com MES e posteriormente com módulo de APS ali conectado, ou mesmo você pode começar a trabalhar num PMV, num produto mínimo viável, com BI. E com base nisso você vai então refinando e vai trabalhando, fazendo uma jornada de aprendizagem da gestão de custo para conseguir então otimizar esse custo com maestria, porque estamos buscando conhecimento e buscando os resultados. E assim vocês vão aprendendo, você vai entendendo melhor como o custo se comporta e vai trabalhando em cima dele para otimizá-lo. Ok? Bom, o recado que eu queria deixar aqui então é esse: não pule pessoas e processos colocando diretamente tecnologia, porque com certeza você vai muitas vezes ter um investimento pesado, vai acabar tendo muito retrabalho ou mesmo vai usar a ferramenta de forma errática, fragmentada, porque você não vai aproveitar todo o potencial que ela tem, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer te responder, ok? Ferreira Filho Associados, sua gestão é a nossa direção. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.